Tá? Tenho certeza que quando acabar esse culto, a chuva já vai ter ido embora, irmão. Você vai conseguir chegar bem em casa, amém? Está chovendo bastante lá fora, mas glória a Deus. Que bom que você chegou bem, que bom que você está na casa do Senhor, que bom que você reservou essa noite para, como igreja, adorarmos a Ele. Você já falou com essa pessoa bonita que está do seu lado? Dá a paz do Senhor para ela, boa noite. Fala para ela que bom que você veio, que bom que você está na casa do Senhor. Glória a Deus. O povo de Deus é um povo alegre, amém? Vamos adorá-lo nessa noite. Queria que você se concentrasse para o melhor da sua adoração, o melhor do seu louvor. Afinal de contas, nós estamos aqui para isso, né? Para tributar a Ele a honra, a glória e a adoração. A nossa vida é para isso, para adorar Ele. Vamos orar? Deus amado e bendito, muito obrigado, Senhor, por essa noite tão especial em que o Senhor nos concede a honra de estar na Tua casa. Deus, como é bom te adorar, como é bom te bendizer, como é bom te exaltar. Espírito Santo de Deus, eu te peço, venha sobre nós mais uma vez. Tem misericórdia da nossa vida, porque somos pecadores, mas em nome de Jesus, vem com a Tua graça, com o Teu favor sobre nós. Deus, fala a cada coração, fala a cada mente nessa noite. O Senhor conhece exatamente como cada um chegou aqui nessa noite. O Senhor sabe das nossas inquietações, das nossas preocupações, dos nossos medos, das nossas necessidades. E por isso, Pai, queremos colocar diante do altar, Senhor, tudo aquilo que preocupa a nossa mente, o nosso coração. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós com a paz que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração, que nos dá discernimento, que nos traz calma. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós te pedimos, fala conosco através da Tua palavra. Que a Tua palavra venha salvar, venha confrontar, venha batizar, venha edificar. Que através da Tua palavra, Senhor, possamos sair daqui com um direcionamento, com uma resposta. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor reservou para comunicar com a Tua igreja nessa noite. Mais uma vez nós pedimos, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e fica à vontade, Deus, para se manifestar e agir no nosso meio. Tudo isso nós queremos te pedir e te agradecer no poderoso nome de Jesus. Se você quer, dá um amém e uma forte salva de palmas e vamos adorá-lo. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Vitorioso que venceu a chuva para vir para esse culto da vitória. Você pode glorificar o Senhor por isso? Ih, gente, vou dar outra chance, hein? Você pode glorificar o Senhor porque você conseguiu chegar aqui hoje? Glória a Deus! Então, vamos fazer o que nós viemos fazer. Vamos adorar e engrandecer aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Tu és adorado, Senhor. Tu és o motivo de tudo aqui no nosso meio. Nós te convidamos, nós te exaltamos, nós clamamos, Senhor, pela Tua presença. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir.
profundos e mais fundo, mais fundo. Adore ao Senhor. Você é livre para adorar ao Senhor. É tudo teu, faça o que quer fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar em ti. Não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem,
momento com Deus, peça a Ele. É real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Se você tem adoração aí, meu irmão, esse é o momento. Se tem adoração na tua boca, esse é o momento de você adorar. Abre a tua boca aí e comece a adorar o Senhor. A Bíblia diz que no primeiro avivamento narrado na Bíblia, estavam todos reunidos. De repente veio um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. O primeiro requisito a gente já tem, estamos todos reunidos. E o Espírito Santo do Senhor está aqui. Então abre a tua boca e comece a adorar Ele. Eu creio que tem avivamento para mim e para você. Eu creio que a presença do Senhor está nesse lugar. Eu creio que Ele está aqui para receber o teu louvor e a tua adoração. Eu não sei qual é o teu problema, mas meu irmão, manda a glória para cima, que Ele manda a glória para baixo. Enquanto você adora, Ele cuida de você. Enquanto você adora, Ele cuida da tua família. Enquanto você adora, Ele cuida dos teus problemas, das tuas finanças, daquilo que você precisa. Enquanto você adora, Ele cuida de você. Então abre a tua boca aí, meu irmão. Eu quero te dar alguns segundos para nesse momento você adorar o Senhor. Diga uma palavra de gratidão para Ele. Diga que Ele é digno de honra, de glória, de adoração, que Ele é lindo, que você vive para Ele. Só fala alguma coisa, não fica calado não. Ele está nesse lugar para receber a minha e a tua adoração. E é para isso que eu e você estamos aqui. É para adorar, é para engrandecer, é para exaltar aquele que vive, que reina para todo sempre. É por causa dele que nós temos vida. É por causa dele que você acordou nessa manhã e você está aqui essa noite. É por causa dele que você dormiu e acordou e o Senhor guardou você mais uma vez. É por causa dele que você começou mais uma semana. É por causa dele que você está vivendo 2023. É por causa dele que você tem o que comer, tem onde morar, tem o que vestir. É por causa dele que você tem vida e vida em abundância. É por causa do sacrifício dele que você tem acesso e direito à vida eterna. Então, meu irmão, não sei quanto a você, mas eu tenho muito que agradecer. Eu tenho muito que agradecer ao nosso Deus. Então seja grato ao Senhor. Seja grato a Ele. Talvez você esteja vivendo um momento complicado na sua vida, mas é só um momento, vai passar. Vai passar. Tudo nessa vida passa. Os momentos bons, os momentos ruins. A noite passa, o dia chega, e Deus sempre te dá mais uma oportunidade de ser grato a Ele. Glória a Deus, dá mais um aplauso ao Senhor Jesus e pode tomar o seu assento. Aleluia, porque Ele é bom. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. E é por causa da bondade dEle que estamos aqui. Nós estamos no culto da vitória, porque nós cremos que o nosso Deus é um Deus de vitória. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus que guerreia as nossas guerras, um Deus que nos abençoa, um Deus que não está alheio às nossas necessidades. Deus não está alheio. Deus não está alheio também às nossas orações. Deus responde à oração de Daniel, dizendo que desde o primeiro dia em que ele se propôs a orar, Deus ouviu a oração de Daniel. Deus está ouvindo as tuas orações.
Deus está vendo a tua necessidade, Deus está atento àquilo que você está passando, meu irmão. Você não está passando batido, não. Às vezes a gente ora por um determinado motivo e a gente pede a Deus uma direção, e às vezes parece que a oração bate no teto e volta, né? Às vezes parece que a resposta não vem, a gente pede, a gente fala, e parece que Deus responde todo mundo, menos a gente. Mas, meu irmão, até o silêncio de Deus é resposta, você sabia disso? Até o silêncio dele é sinal de que ele está trabalhando, é sinal de que ele está amadurecendo a nossa fé. Mas nós cremos que o nosso Deus é um Deus de vitória, e a vitória vem. É isso que nós estamos fazendo aqui, em primeiro lugar buscando a Ele, mas também pedindo, entregando as nossas causas, as nossas necessidades a Ele, porque nós cremos que Ele tem vitória para mim e para você. O culto da vitória é um culto de campanha, a gente sempre abre uma oportunidade aqui para que você possa fazer uma campanha. Como é que funciona? A gente se compromete a estar aqui durante 7 segundas-feiras, é claro, é opcional, a gente sempre abre aqui a oportunidade, estar aqui durante 7 segundas-feiras de maneira consecutiva e ininterrupta, em prol de uma necessidade. Em prol de uma causa, de um milagre que você precisa, uma porta de emprego, uma cura, uma cura emocional, a conversão de um ente querido, alguma necessidade, uma porta de um novo negócio, porta de concurso público. A gente tem ouvido aqui muitos testemunhos de gente que tem sido abençoada na 2ª semana de campanha, na 3ª semana de campanha, na 4ª. Né, pastor, significa que se eu fizer as 7 semanas, é garantido, vou receber a minha vitória? Meu irmão, o nosso papel é clamar, o tempo é de Deus. Né, o nosso papel aí você precisamos fazer, que é estar aqui orando, clamando, adorando. O tempo da vitória, aí é Deus que vai saber, Ele vai determinar, mas a vitória vem, na hora certa vem. Tem gente que tem que fazer mais uma campanha, aí depois tem que fazer uma outra campanha, aí fica esperando mais um pouquinho, mas no tempo certo vem. Né? Eu conto esse testemunho, minha mãe orou por 20 anos pela conversão do meu pai. Demorou um pouquinho, demorou? Mas veio no tempo certo. Eu lembro até hoje o dia que meu pai foi à frente a aceitar Jesus, que foi um momento bem emocionante para a gente orou durante muito tempo. Eu sou de berço evangélico, minha mãe já era cristã, desde quando eu nasci, mas o meu pai não, e durante um determinado tempo ela ficou lá guerreando, orando, o tempo certo veio, ele se converteu. Então a vitória vem. Tem gente que na 2ª semana já recebe a vitória, parece que já estava preparado lá a vitória no céu para mandar, e na 2ª semana recebe, mas o nosso papel é continuar clamando. Eu queria conhecer você que está aqui, já no decurso da sua campanha. Fica de pé aí para que a gente possa conhecer você, você que já está fazendo a sua campanha, fique de pé para que a gente possa conhecer. Glória a Deus, que Deus te abençoe. A gente sempre diz aqui, pastor, não sou da ADVEC, posso fazer uma campanha? Por favor, por gentileza, você que nos visita hoje, você é muito bem-vindo no nosso meio e tem a oportunidade de fazer uma campanha. Pastor, não sou nem cristão, posso fazer uma campanha? Por gentileza, Deus tem vitória para você também. Esses que estão de pé aqui, aqueles que já estão a partir da 2ª semana guerreando em prol de uma necessidade, em prol de uma vitória, eu tenho certeza que eu vou ler o teu testemunho aqui. Você crê? Amém? Glória a Deus. A gente sempre abre a oportunidade aqui para aqueles que querem começar uma campanha. Então você que quer começar uma campanha hoje, fica de pé também para que a gente possa te conhecer, para que a gente possa orar. Glória a Deus, a gente crê que Deus tem vitória para você também. Eu quero te dar uma orientação. Quando você receber a tua vitória, você vai pedir esse folder aqui a um dos nossos obreiros e vai compartilhar conosco aqui, ó. Compartilhe o que Deus fez por você. Vai botar o seu nome, vai se identificar e vai colocar aqui. E a gente vai ter o prazer de orar, de ler aqui o teu testemunho e se alegrar com a tua vitória, porque afinal de contas, a tua vitória é a nossa vitória também. Amém? Vamos orar? Você que está em pé, faça assim com a sua mão para você receber. Você que está sentado, estende a mão assim para abençoar o teu irmão e concordar com a vitória dele. Deus amado e bendito, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos, Senhor, porque o Senhor não está alheio às nossas necessidades. O Senhor é aquele que não dorme, o Senhor é aquele que não perde uma batalha. O Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras. E em Ti, Pai, nós depositamos a nossa confiança. Deus, te pedimos em nome de Jesus, se levante em favor do teu povo, trazendo um milagre, operando, Senhor, aquilo que o homem não pode fazer. Deus curando, salvando, libertando. Deus abre porta de emprego, transforma a realidade, convence, Senhor, esse ente querido do pecado, do juízo, da justiça. Deus, que a tua igreja, Senhor, possa celebrar a vitória, possa contar o testemunho, que como igreja possamos nos alegrar por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado na vida do teu povo. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós concordamos com a vitória da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Dá mais um aplauso para Jesus, pode tomar o seu assento, e eu creio que muito em breve a gente vai contar a sua vitória aqui e vamos nos alegrar como igreja. Amém? Quero chamar aqui o diácono Cristo, ele vai compartilhar conosco uma palavra. Amém? Glória a Deus. Aproveitando aí as palmas ele que iniciou, então vamos para o momento das ofertas e nossos dízimos. Amém? Amém. Vou deixar os irmãos no vácuo, que começou a bater as palmas, né? Amém, queridos?
Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 2. Lucas 5, a partir do versículo 2. E diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe para lhe afastar um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te um mar alto, lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amados, um texto bem conhecido, mas caso você não lembre muito bem, é um texto onde que é o encontro primordial para a mudança de rota, para a mudança de vida do apóstolo Pedro, do discípulo. Que quando Jesus o encontra, o texto diz que Jesus vinha passando pela praia e encontra Pedro e os seus amigos lavando suas redes. E esse texto tem mexido muito com o meu coração, porque eu creio que o barco de Pedro não era o único barco daquela praia. Eu acredito que Jesus deve ter passado por vários outros barcos, seguido pela multidão, e uma coisa atraiu o coração de Jesus ali. Lavar as redes aqui, era que Pedro estava colocando as suas expectativas em um outro dia. Isso quer dizer o seguinte, que Pedro tinha fracassado naquilo que ele era profissional. Ele era um profissional da pesca, e aquele dia ele nada tinha pescado. Eu sou bancário, tem muita gente aqui que faz representação comercial, e é frustrante quando você tem uma meta para bater, e quando a gente tem meta diária, você vai para casa sem ter batido aquela meta. Eu, pelo menos, sou muito Caxias nisso, eu me cobro muito nisso, e eu imagino o coração de Pedro aquele dia. Pedro frustrado, porque aquilo ao qual ele era excelente, ele tinha sido fracassado. Então Pedro tinha que levar para casa a notícia que não havia sustento para a casa dele, baseado naquele dia. Mas é lindo quando Jesus está passando na história da nossa vida. Quando Jesus se depara com Pedro lavando as redes, o que atrai o olhar de Jesus era um homem que, mesmo em um tempo de fracasso, estava se preparando para um novo dia. Marcos, mas qual é o grande problema disso? O grande problema é quando a gente coloca as nossas expectativas nos lugares errados. Quando Jesus encontra Pedro, é como se Jesus dissesse assim: Pedro, humanamente falando, você está certo, mas quando você se depara comigo, eu mudo as suas expectativas, eu mudo aonde você tem colocado as suas expectativas, aonde você tem colocado a solução para os seus problemas. Enquanto você está esperando amanhã, eu sou um Deus de hoje. Isso é muito bonito, porque o ladrão da cruz, olha que coisa interessante, gente, porque ponto de vista é muito interessante. O ladrão da cruz, quando vê Jesus na cruz do Calvário, da direita, diz assim: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E às vezes eu me pego orando e peço assim: Senhor, me dá a visão desse ladrão. Complicado falar isso, né? Me dá a visão do ladrão. Sabe por quê? Porque naquele momento
um momento final, um momento derradeiro, um momento de final da vida dele, ele não perde a oportunidade de enxergar quem Jesus era. E ali no final da vida, um momento triste, ele coloca as suas esperanças e consegue enxergar em Jesus o quê? Que ele era Senhor. Ele diz: Senhor, quando entrares no teu reino, ele era rei, lembra-te de mim. O Senhor não esquece de ninguém. Aí Jesus diz assim: opa, é hoje. Não é amanhã. Hoje mesmo você estará comigo. E Pedro se deparou com o Cristo de hoje, não com o Cristo de amanhã. E o texto é lindo, porque Jesus pega o barco que representava o fracasso, se afasta da praia, entra no barco. E quando Jesus entra no nosso barco, o milagre acontece. É o primeiro passo para o milagre acontecer. Porque às vezes a gente, no momento que a gente quer entregar aquilo que a gente deve entregar, a gente quer esperar que o nosso barco esteja cheio para que a gente entregue. Quando Jesus diz assim: seu barco não precisa estar cheio de peixe, seu barco precisa estar cheio da minha presença. E o texto diz que ele se afasta da margem do rio para ensinar a multidão. Talvez muita gente, no momento de entregar oferta, confiar, entregar suas expectativas, está assim: não, quando acontecer, quando aquela resposta sair, quando aquele dinheiro virá, não, mas quando eu tiver aquele dinheiro, eu vou dar aquela oferta. Quando não, quando Jesus está falando assim: você não precisa ter o barco cheio de peixe, você precisa ter minha presença, porque mesmo num tempo de escassez, eu vou usar aquilo que você olhou como fracasso para ensinar muita gente. E ele pega o barco, sinal de fracasso, para ensinar a multidão. Em suma, a gente precisa entender que a gente, para entregar, a gente precisa confiar, a gente precisa colocar as nossas expectativas, e a oferta é isso aqui, é entrega, é entender que a gente não está lidando com Deus de amanhã, depois de amanhã, não, a gente está lidando com Deus da hora certa, do momento certo, da resposta certa. Mas não é o tempo bom que determina a tua oferta. Talvez você precise entender que o tempo de dificuldade que você está passando é um momento propício para você viver um grande milagre. Porque por detrás de grande dificuldade, de grande batalha, de noites perdidas, um milagre pode estar escondido ali por trás e você ainda não entendeu. E o texto diz, e eu acho muito interessante, que uma vez eu escutei uma história que não é simplesmente entregar, é entregar e confiar. O menininho saiu com uma oferta, uma moeda nessa mão e uma moeda nessa outra mão, John. Aí ele fazia assim, ó, ele foi para a igreja e dizia assim, ó: essa é minha para o meu lanche, essa é a de Deus. Aí ele começou a fazer isso, né? E brincando. Aí a que estava na mão direita, ele foi pegar a moeda, caiu dentro do ralo. Ele falou: ai Deus, posso fazer nada, aquela que era tua. E a gente às vezes está esperando algo acontecer quando já aconteceu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O momento que você está passando é um momento que você precisa entender que você precisa entregar e se entregar. E em suma, para terminar, o texto diz que eles foram em alto mar, e sobre a palavra de Jesus. Não foi sobre a experiência de Pedro, que Pedro era altamente profissional, mas é sobre a palavra. Eu quero liberar uma palavra profética da parte de Deus. Se você quer receber essa palavra, você está no lugar certo. Ei, é sobre a palavra. Você não vai viver mais no raso, você vai para o profundo no mal, viver grandes experiências. Sabe o que vai acontecer? Teu barco vai encher de uma forma que você não vai conseguir manter dentro do seu barco tudo aquilo que Deus vai trazer. Você vai ter que chamar gente para dividir, você vai ter que chamar gente para alcançar. A tua casa vai alcançar outras casas. Por quê? Porque a sua fé não depende de um bom momento. A sua fé só depende de você se entregar e colocar as tuas expectativas na direção de Jesus. E o Deus de hoje vai te alcançar hoje, e se prepara para viver grandes milagres na sua vida. Em nome de Jesus. Os obreiros vão estar entregando um envelope. Se você tem necessidade de fazer teu Pix, a gente tem na máquina a opção do Pix, tá bom? Você vai ler o seu QR Code, vai tirar ali o seu papelzinho, vai colocar no envelope.
Coloque aí, não perca essa oportunidade de entregar a sua oferta hoje, que representa uma necessidade. O seu dízimo, eu tenho o costume de dizer, que dízimo a gente não vive dos 90 que sobram. A gente vive dos 10% e do milagre que há dentro dos 10. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Levante esse envelope. Vamos consagrar nossa oferta ao Senhor. Deus amado e bendito, muito obrigado pela honra que o Senhor nos concede, Pai, de ofertar na Tua casa. Porque se podemos hoje ofertar é porque o Senhor nos proveu primeiro e da Tua mão te entregamos. Deus, muito obrigado, Senhor, pela honra que o Senhor nos concede de fazer parte do crescimento e do avanço do Teu reino aqui nessa terra.
Deus, que o Senhor multiplique essa semente, que ela sirva, Senhor, de provisão para as igrejas, que igrejas sejam inauguradas, reformadas, para que novas pessoas tenham oportunidade de ouvir a Tua mensagem e terem a sua vida transformada. Abençoa aqueles que ofertaram, aqueles que também não puderam ofertar, que o Senhor possa ser a provisão, que o Senhor abra uma porta de emprego, porta de concurso público, porta de um novo negócio. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor supra a necessidade do Teu povo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Passa aí o seu envelope as extremidades. Eu quero dar alguns anúncios aqui rapidamente. Primeiro, justificando aqui a ausência do nosso pastor. Como a gente tem dito, o nosso pastor está em viagem, né? Ele saiu de lá agora há pouco, estava conversando com ele, vai estar aqui com a gente amanhã já, e na quarta-feira já vai estar aqui no nosso culto. Então, só justificando aqui a ausência do nosso pastor, pastor Marquinhos Menezes. Na terça-feira, amanhã, a gente vai ter aqui, irmãos, reunião do Ministério de Louvor, 7h30. Então, você que faz parte do Ministério de Louvor está convocado, e você que deseja participar, você pode estar aqui, mas a gente tem brincado dizendo que é aqueles, irmãos, que tem certeza da chamada, né? Que sabe que canta, que toca, não é aquele que foi elogiado pela mãe, né? Se a mãe falou que canta, ora mais um pouquinho, procura uma outra área na igreja, de repente serve com os obreiros, né? Faz uma outra coisa, né? Fica na dispensação. Agora, pastor, eu servi em outra igreja, né? Já tenho experiência no louvor, sei dividir voz, eu toco um instrumento, tenho habilidade, aí sim, aí você pode estar aqui com a gente, eu tenho certeza que vai ser bênção. O pastor Marquinhos vai estar conduzindo essa reunião amanhã. Então amanhã, 7h30, reunião do Ministério de Louvor e para voluntários. Na quarta-feira, quero fazer uma retificação aqui, a gente tinha anunciado que era culto da palavra, mas quarta agora já é a terceira semana, e toda terceira semana no culto da palavra a gente tem a nossa Santa Ceia, né? Então quarta-feira agora, Santa Ceia do Senhor, amém? Esteja aqui, o tempo tem passado tão rápido, né, irmãos? Fevereiro já entrou, já está indo embora, a gente já está indo para a terceira semana, né? O tempo está voando. Então, quarta-feira agora, culto da palavra, Santa Ceia do Senhor. Esteja aqui em nome de Jesus, às 20 horas, Santa Ceia, a gente tem dito aqui, é ordenança, né? Não deixe de estar, venha você, sua família, para estarmos em comunhão e relembrarmos o sacrifício do nosso Senhor na cruz do Calvário. Quinta-feira nós temos culto do sobrenatural, às 20 horas, quem vai estar aqui com a gente é a Gesana Barcelos e o pastor Zeri Cainon. A gente tem dado testemunho desse culto aqui, que tem sido uma bênção. A gente coloca uma mesa aqui, o pessoal traz chave do carro, foto de parente, contrato de trabalho, né? Carteira de trabalho, tem sido uma bênção. A gente tem ouvido grandes testemunhos. A Laís contou na última quinta-feira que foi aprovada num concurso público, irmãos. Olha que bênção, né? Deus faz, é só a gente continuar fazendo a nossa parte e entregar nas mãos de Deus. Então, uma jovem nossa foi aprovada, teve o prazer de contar aqui o testemunho, bênção na nossa vida, amém? Sábado a gente não vai ter programação, porque é sábado de carnaval, a gente tem dito aqui e dado conselho, se você pode, se resguarde em casa, evite sair, a gente sabe que fica um tumulto aí na rua, você pode, faz um lanche lá, faz um cachorro quente, pede uma pizza, tá tudo certo, assiste um filme aí, se você não for viajar, tente se resguardar. Domingo de manhã, a gente vai ter aqui às 9 horas da manhã o nosso café de comunhão, que tem sido uma bênção, se você pode, esteja aqui, 9h30, a nossa escola bíblica dominical, e logo mais à noite, culto de celebração, que vai estar ministrando aqui é o nosso pastor Marquinhos Menezes, eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Alguns anúncios extras aqui, no dia 7/3, queria que você anotasse isso na sua agenda, a gente vai ter aqui de 10 da manhã até as 15 horas, a primeira campanha de doação de sangue. Se você pode, esteja aqui, vamos desempenhar o nosso papel de solidariedade. É uma terça-feira, eu sei que o dia talvez não tenha ficado tão legal, mas é o dia que a gente conseguiu agendar. Então, se você pode, esteja aqui de 10 da manhã até as 15 da tarde, dia 7/3, a nossa primeira campanha de doação de sangue. Dia 11/3, a gente vai ter aqui o Arena, é o nosso primeiro culto dos homens vencedores. A gente vai receber aqui os homens de Itaboraí, de Maria Paula e de São Gonçalo, e a gente vai estar aqui. Então, você que é homem vencedor, esteja aqui dia 11/3, 19 horas, a gente está fazendo uma programação bem legal, vamos colocar umas motos aqui, uns negócios bem diferentes, barbeiro lá para fazer a barba da rapaziada, né? Tem um negócio aí que a gente está preparando que vai ficar bem interessante. Então, esteja aqui, e não só você, mas convide um homem também para estar aqui com a gente, tenho certeza que é uma oportunidade de evangelizar. Nosso pastor Gabriel Pinheiro, que é o líder nacional do Departamento dos Homens, ele vai estar aqui ministrando uma palavra, eu tenho certeza que vai ser bênção. Dia 25/3, a gente tem aqui o nosso segundo batismo. Se você deseja batizar, conversa com a gente no final do culto que eu quero te orientar. 25/3, nosso batismo. Batismo é uma ordenança também. Se você não batizou, não fica, né, pastor, tem tanta coisa para resolver. Conversa com a gente vai te dar uma orientação, né, não fica procrastinando nesse sentido não, tenho certeza que vai ser bênção para você. 25/3, batismo. Amém? Estamos lendo a Bíblia, Salmos 61 até o 70, Jeremias do capítulo 21
até o 40, estamos recitando todos os cultos, Salmo 63, versículo de número 8. Coloca aí na tela para a gente ler, todos em uma só voz. Salmo 63, 8. Vamos lá, 1, 2, 3. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. A palavra de Deus para minha e para a sua vida. Amém? Você quer ouvir a palavra? Amém? Eu também. E hoje eu fiquei com a incumbência de ministrar a palavra. Olha, quero justificar aqui a ausência do pastor Clésio Araújo. Está chovendo bastante. Ele ficou parado na ponte por quase 2 horas. Aí mandou uma mensagem e falou: pastor, inviável, vou chegar aí mais de 10 horas da noite. Então ele já estava retornando, indo para casa, né? Choveu bastante, acho que teve um acidente também na ponte, né? Que já está resolvido lá. O Anderson estava no caminho, conseguiu chegar quase agora aí, estava vindo do Rio para cá, então tá tudo parado. Mas como eu disse, irmãos, a chuva está passando, quando terminar o culto você vai em segurança para casa, vai conseguir chegar bem, vai encontrar os seus lá em segurança também. Amém? Eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 35. Êxodo 35, a gente vai ler do 30 ao 35. Êxodo 35, do 30 ao 35. Glória a Deus. Tem uma palavra. Prometo ser breve aqui, eu sei que a gente está numa noite especial, então não vou me alongar muito. Já a gente vou ministrar uma palavra sobre a sua vida, que eu tenho certeza que vai ser bênção para você, e você vai ter a oportunidade de voltar em segurança para casa. Amém? Êxodo 35, do versículo 30 ao 35, diz assim: Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Isso é forte demais, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões, eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Você pode dizer amém por essa palavra? Esse é um texto que eu particularmente gosto muito, porque ele fala de alguns artesãos que foram dotados de algumas habilidades específicas e peculiares por Deus para fazerem parte da construção do templo. Então o texto, se você quiser depois ler com calma o capítulo todo, ele narra a forma como eles foram usados e foram capacitados para desenhar, para projetar. Eles receberam algo da parte de Deus, que eles vão não só desempenhar, e é isso que eu acho lindo no texto, mas não só vão exercer a sua missão, o seu propósito, mas eles vão receber uma habilidade, que é de ensinar os outros. Eu acho isso lindo porque o Evangelho é o Evangelho de discipulado. Nós estamos aqui para discipular vidas, para ensinar pessoas. A nossa história, ela só tem sentido quando, primeiro, a gente aceita a mensagem do Evangelho, a gente é transformado por essa mensagem, e a gente se torna também um discipulador. Aliás, a grande comissão, o ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, não é só para o pastor, não é só para o obreiro, não é só para quem exerce algum cargo de liderança. O ide por todo mundo e pregai o Evangelho é para todo aquele que foi salvo. Isso inclui o pastor, o diácono, o líder, o obreiro, e nós, todos nós que fomos alcançados pela mensagem do Evangelho. É isso que eu acho lindo. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que, em primeiro lugar, eu e você precisamos reconhecer as nossas limitações, porque nós somos limitados. Isso é natural. Nós não somos doutos em toda a ciência e nem temos todo o conhecimento do mundo. Nós somos limitados, somos seres limitados. Todos nós precisamos reconhecer as nossas limitações, aonde a gente precisa do outro. Aliás, a multiforme graça de Deus, ela opera na cooperação, porque algo que Deus compartilhou comigo, talvez não tenha compartilhado com você, e algo que Deus compartilhou com você, talvez não tenha compartilhado comigo. É nisso que eu acho lindo o sentido da igreja, porque enquanto eu e você chegamos para cultuar, tem alguém que chegou mais cedo, que ligou a luz, tem alguém que ligou a luz lá do estacionamento, tem os obreiros que prepararam aqui as máquinas para a gente ofertar,
Tem os músicos que chegaram mais cedo para preparar o louvor, para que você chegasse aqui e tivesse um louvor abençoado, que falasse ao seu coração, preparasse o seu coração para a palavra. Tem um pessoal que está lá na recepção com as placas, para que quando alguém chegue, se sinta bem, se sinta num espaço aconchegante. Todos nós estamos aqui numa obra de cooperação. Isso significa que um foi escolhido para tocar, o outro foi escolhido para cantar, o outro foi escolhido para recepcionar, o outro foi escolhido para servir, e nós nos completamos. Esse é o sentido do corpo. Todos nós temos uma função. Eu acho isso lindo porque Deus nos escolheu, nos dotou de habilidade. Então, se você acha que você não tem nenhuma, eu quero te dizer que isso é mentira do diabo. Você foi escolhido e Deus te dotou de habilidade e de talento para desempenhar alguma coisa no reino, em nome de Jesus. Você foi escolhido. Talvez você pense que não sabe fazer nada. Meu irmão, nem que seja varrer, nem que seja fritar uma coxinha na cantina, nem que seja segurar uma placa. Quando alguém aceita Jesus, o Léo vem aqui e distribui as placas, né? Alguém pega, levanta. Isso faz uma diferença na vida de alguém. Todos nós fomos dotados de habilidade. Então o primeiro ponto é reconhecer que nós somos limitados e precisamos um do outro. Esse é o sentido da igreja. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos um dos outros. Você pode virar para a pessoa que está do teu lado e falar: eu preciso de você. Fala para essa pessoa que está do seu lado: eu preciso de você. E você que recebeu essa mensagem, fala: e você precisa de mim também. Porque nós precisamos um dos outros. Isso é lindo. Agora entenda uma coisa: o fato de nós reconhecermos as nossas inabilidades e as nossas limitações não significa que a gente tem que se deixar ser dominado por elas. A gente não pode achar que pelo fato da gente não ser dono de toda a ciência e sermos limitados, a gente não pode ser útil no reino de Deus. A gente não pode colocar isso como desculpa, porque senão a gente às vezes trava e coloca isso na conta de uma inabilidade que a gente tem. Ah, eu não sei falar em público, então eu não sou útil no reino. Ah, eu não sei cantar, então eu não sou útil no reino. Ah, eu não sei recepcionar, então o meu papel é ficar quietinho ali na igreja, sentado, só ir prestar culto, cultuar e tá tudo certo. Não, meu irmão, você foi escolhido para alguma coisa. Antes de você colocar como desculpa as suas inabilidades, entenda que tem algo em Deus que pode te capacitar e te habilitar para você exercer o seu ministério. A graça do Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quando você apresenta as suas inabilidades para Deus, meu irmão, Ele pega isso e diz: fica tranquilo, eu capacito você. Se você não sabe falar, eu ensino você a falar. Se você não sabe cantar, eu ensino você a cantar. Se você não sabe servir, eu te capacito e te habilito para servir, porque a graça do Senhor Jesus está disponível para mim e você. Então talvez você esteja dizendo: pastor, eu não sei, eu não posso, eu não sei falar, mas a graça te habilita. Pastor, eu não sei cantar, a graça te habilita. Pastor, eu não sou tão inteligente assim, a graça te habilita. Pastor, não tenho tanta experiência, a graça te habilita. Pastor, eu caminho sozinho na minha casa, só eu sou cristão. A graça te habilita, meu irmão, a graça te capacita. Então não coloque como desculpa as suas inabilidades, porque tem uma graça disponível para mim e para você, que vai te ajudar, que vai te capacitar, que vai te auxiliar e vai te impulsionar. A graça de Deus nos habilita. Eu acho isso lindo porque essa graça está disponível para mim e para você em várias instâncias. A graça de Deus, ela não está disponível só a nível ministerial. Isso significa que a graça do Senhor não me alcança só quando eu pego o microfone para pregar, ou quando eu pego o microfone para cantar. Não, a graça do Senhor está disponível para você lá no teu trabalho. A graça do Senhor está disponível para você, para te dar uma ideia nova lá no teu negócio. Eu cansei de ter oportunidades em que eu, diante de um novo desafio profissional, pedi a graça de Deus. Diante de um grande público de executivos, eu trabalhava com treinamento e desenvolvimento, eu tinha que falar ali para gente que tinha doutorado, gente que tinha mestrado, e eu falava: Deus, eu não posso, eu não sei, eu não sou capaz. E aí eu lembrava desse versículo: a minha graça é suficiente para você e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, quando eu lembrava disso, eu era enchido com uma graça, com uma unção, com uma vontade, com uma autoridade, que eu ia lá e dava o meu melhor. E o nome do Senhor era glorificado. É isso que eu quero que você entenda, porque eu estou falando aqui de dois artesãos, de alguns artesãos que foram capacitados, habilitados para bordar, para colocar a mão e desempenhar um trabalho manual, um trabalho físico. Às vezes a gente acha que a graça de Deus está disponível só para quem pega no microfone, para pregar, só para quem canta. Não, meu irmão, a graça está disponível para você.
Entenda uma coisa, eu quero citar alguns exemplos aqui de capacitação na palavra de Deus, porque às vezes você pode pensar, pastor, mas essa graça aí só alcança aqueles que atuam no ministério, essa graça só alcança aqueles que são atuantes na igreja, essa graça só alcança aqueles que pertencem ao ministério. Não, meu irmão, a graça do Senhor está disponível para todos nós. Moisés não era um exímio orador. Aliás, quando Moisés é chamado por Deus, a desculpa que ele vai dar para Deus é de que ele não sabia falar. Ele foi escolhido justamente para estar diante de Faraó, para trazer uma mensagem de libertação para o povo. E a primeira desculpa que ele vai dar, eu não sei falar. Mas é justamente ele que Deus vai escolher para libertar o povo do Egito. Noé não era engenheiro, meu irmão. Não sabia nem lidar com madeira. Mas é justamente ele que Deus vai escolher para construir uma arca. Davi nunca foi um guerreiro experiente. Aliás, Davi cuidava de ovelhas. Davi fazia uma atividade que não era muito bem quista pelas pessoas. Muito pelo contrário, ninguém queria cuidar de ovelha. Quem cuidava de ovelha ficava fedendo. Quem cuidava de ovelha não tinha a oportunidade talvez de estudar, de ser um guerreiro. Não, quem cuidava de ovelha ficava lá, naquele lugar, naquele campo. Mas é justamente ele que Deus vai escolher para derrotar um exímio guerreiro que foi Golias. José não foi nenhum administrador formado por Oxford, Harvard, Chicago, Massachusetts, Princeton, não. Mas é ele que Deus vai escolher para governar o Egito. Você está entendendo onde eu quero chegar, meu irmão? Tem uma graça disponível para mim e para você. Samuel não era nenhum sacerdote, mas foi ele que Deus escolheu para ouvir a voz de Deus de maneira audível e ser sensível à voz dele. Meu irmão, tem uma graça disponível para você, para te capacitar, para te ajudar, para te habilitar, para te impulsionar. Então, em nome de Jesus, toma posse dessa graça hoje. Eu não sei aquilo que você veio buscar aqui, mas eu creio que tem uma graça disponível para te dar uma estratégia para você resolver essa questão. Tem uma graça para te capacitar e para te habilitar para resolver essa questão. E eu creio que em nome de Jesus, muito em breve você vai contar o teu testemunho aqui, porque a graça do Senhor foi compartilhada com você e você foi usado por Deus para resolver uma questão na tua família. E Deus está escolhendo Bezalel, Aholiabe, artesãos, e eles vão construir a Arca da Aliança, propiciatório. Depois eu te convido a ler o Êxodo 36 e 37, porque quando a gente vai ver a riqueza dos detalhes daquilo que eles construíram, somente alguém habilitado e capacitado por Deus poderia desempenhar essa função. Agora, o que eu acho lindo é que tem hora na nossa vida que a gente sente medo de prosseguir, e é natural. Às vezes diante dos novos desafios que a gente tem, obrigado, querido. Às vezes diante de alguns desafios que aparecem para mim e para você, bate um medo no coração. Quem nunca teve medo? Que atire a primeira pedra. Aliás, a nossa vida, a vida cristã, ela é feita de desafios. A gente vive sim momentos de vitória, momentos em que a gente conta um testemunho, momentos em que a gente celebra, momentos em que a gente vem e conta, como eu já ouvi alguns testemunhos, pastor, olha, o senhor fez aquela oração, Deus transformou, Deus agiu e tudo mais. Mas tem momentos que a gente passa por alguns desafios. Quem nunca passou por um desafio que achou que não ia conseguir, que não ia avançar, que ia dar errado? Mas é justamente nesses momentos de desafio que Deus mais gosta de manifestar a graça. Porque é para eu e você entendermos que não é pela nossa habilidade, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa capacitação, não é pelo nosso esforço, não é porque eu e você temos um mestrado, um doutorado, temos uma pós-graduação, não, é pela graça dele, é pela graça dele. É pela graça dele que eu e você avançamos, é pela graça dele que eu e você vencemos, é pela graça dele que eu e você estamos de pé, é pela graça dele que eu e você temos saúde, é pela graça dele que eu e você estamos aqui hoje para adorar ao Senhor. É a graça de Deus. Eu e você precisamos entender isso. E Josué, no capítulo 1, versículo 2, Deus vai virar para ele e vai dizer: Josué, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Meu irmão, pensa na posição de Josué. Eu já tive a oportunidade de falar isso aqui algumas vezes em outras pregações. Pensa na posição de Josué, substituindo um grande líder que foi Moisés. Josué, aliás, ele estava presente ali ao lado de Moisés quando o povo queria se rebelar contra Moisés, quando o povo queria voltar para o Egito, quando o povo queria se insurgir contra Moisés, matar Moisés. Josué estava acompanhando isso tudo. Josué era um aprendiz de Moisés. Agora imagina, Josué olhando para esse grande líder e tendo a responsabilidade de substituir ele. Eu tenho certeza que Josué ficou com medo. Não é à toa que no versículo 9, Deus vai virar para ele e vai dizer: não fui eu que te ordenei?
Seja forte e corajoso. Não se preocupe nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Meu irmão, ninguém que está com coragem vai receber uma palavra de coragem da parte de Deus. Se Josué recebe uma palavra de ânimo, de coragem, é porque ele estava com medo. É porque ele achava que ele não ia conseguir. É que ele achava que talvez ele não era capacitado e habilitado o suficiente para conduzir aquele povo. Mas é justamente ele que Deus vai usar para continuar transportando aquele povo e guiando aquele povo até a terra prometida. Eu estou falando para um público de pessoas que talvez pense: pastor, mas será que sou eu que Deus escolheu para mudar a realidade da minha família? Será que sou eu que Deus escolheu para mudar a realidade da minha empresa? Será que sou eu que Deus escolheu para mudar a realidade da minha casa? Meu irmão, Deus escolheu você e tem uma graça disponível para mim e para você hoje, para te habilitar, para te capacitar e para te impulsionar. Um outro exemplo lindo de graça e de habilitação da parte de Deus é Abraão. Deus, em Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao 5, a palavra vai dizer: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliézer o Damasceno? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o, isso eu acho lindo, levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Entenda uma coisa, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Abraão, quando recebe essa palavra da parte de Deus, ele estava dentro de uma tenda. E você há de convir que a tenda, ela limita a nossa visão. Quando você está debaixo de uma tenda, você não consegue ter uma visão de longo alcance. Então a tenda, ela representa às vezes o nosso ambiente. Um ambiente em que a gente tenta trazer Deus para o nosso ambiente das inabilidades e das impossibilidades. Às vezes a gente tenta trazer Deus para o nosso mundo, meu irmão. Às vezes a gente tenta formatar os caminhos pelos quais Deus vai trabalhar. E a gente fica dizendo: Deus, olha só, aqui não dá para ser assim, não dá para o Senhor agir dessa forma, não dá para fazer assim, então não tem o que fazer. Meu irmão, em nome de Jesus, ao invés de você tentar trazer Deus para o seu ambiente, vá você para o ambiente de Deus. Sai da tenda. Deus pega Abraão, conduz Abraão para fora da tenda e faz Abraão enxergar aquilo que ele não tinha capacidade para enxergar dentro daquele lugar, dentro daquela tenda. E quando ele sai da tenda, ele percebe: tem um horizonte, tem alguma coisa que eu posso ver, tem uma promessa, tem um Deus que está comigo, tem um Deus que me abençoa, eu vou avançar, eu vou prosseguir. Se Deus está falando é porque Ele vai cumprir, se Deus está dizendo é porque tem projeto, se Deus disse que vai fazer é porque Ele vai fazer. Meu irmão, em nome de Jesus, creia nessa palavra. Se Deus disse que vai fazer alguma coisa na sua vida, é porque Ele vai fazer. A palavra de Deus não volta vazia. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, creia. Pode parecer que é impossível, pode não ter um caminho muito bem formatado, você pode não enxergar um caminho pelo qual Deus talvez possa trabalhar e realizar, mas se for preciso, Ele traz existência àquilo que não existe. Ele abre a porta onde não tem porta, só para te abençoar. Ele faz. O nosso ambiente é um ambiente que limita a nossa visão, é um ambiente de difíceis, é um ambiente que nos desafia, é um ambiente de repouso, estagnação, é um ambiente que paralisa. Mas quando Abraão sai para o ambiente de Deus, meu irmão, o ambiente de Deus é um ambiente que faz um romper na nossa vida. O ambiente de Deus é um ambiente de milagres, um ambiente de conquistas, um ambiente que nos faz crescer, é um ambiente que nos faz enxergar além daquilo que esses olhos físicos aqui podem enxergar. Nos momentos em que a sua visão estiver limitada às circunstâncias, meu irmão, vá para o ambiente de Deus. Deus vai te conduzir para o ambiente dele. Ele vai ampliar a sua visão e vai fazer você enxergar aquilo que você não consegue enxergar. Agora entenda outra coisa importante: o ambiente de Deus não tem a ver com facilidade. Isso é preciso ser dito. Às vezes a gente acha que a forma como Deus vai agir e trabalhar na nossa vida é tornando as coisas mais fáceis. Nem sempre. Se você parar para pensar em alguns exemplos da Bíblia, Adão e Eva estavam no jardim, pecaram. Daniel estava na Babilônia, mas não aceitou se contaminar. Os filhos de Eli estavam na porta do templo, eram filhos de sacerdotes, tinham tudo para ser sacerdotes, mas se prostituíram. Samuel estava num quarto, mas ele ouviu a voz de Deus.
Judas caminhava ao lado de Jesus, meu irmão. Que coisa melhor do que essa? Caminhar do lado de Jesus, mas ele vai trair Jesus. Paulo e Silas estavam na prisão, mas à meia-noite cantaram uma canção que transformou aquele ambiente. Entenda, meu irmão, não é a facilidade do ambiente, mas quem está com você no ambiente. Não é a facilidade das coisas, mas quem está com você nos processos, na jornada. Tem uma graça disponível para você, meu irmão. Deus vai te capacitar aonde você está, no seu ambiente. Deus vai te habilitar aonde você está para você vencer. Você crê nessa palavra? Não tem a ver com lugar, mas com a graça que Deus vai colocar sobre você. Aí talvez você esteja dizendo: pai, pastor, na minha casa só tem confusão. Deus vai mudar esse ambiente através da tua vida, meu irmão. Creia nisso. Pastor, no meu trabalho eu sou o único cristão. Eu já tive essa experiência. Eu lembro que numa empresa pela qual eu passei, tinha um grupo lá de WhatsApp. Você conhece grupo de WhatsApp de empresa, né? Só Jesus. Aí me colocaram no grupo, aí eu saí do grupo. Aí foram falar comigo: mas rapaz, por que você saiu do grupo? Eu falei: porque eu sou crente, eu não vou ficar nesse grupo. Eu sei que vocês colocam lá. Não, mas lá a gente coloca algumas coisas de trabalho. Eu falei: quando colocar, você manda para mim no privado. Aí me colocaram no grupo, eu saí de novo. Aí veio a minha chefe falar comigo: mas por que você saiu do grupo? Porque eu sou crente, eu não vou ficar lá, porque eu sei que vocês colocam lá. Aí na terceira vez que colocaram, eu saí de novo. Aí veio uma outra pessoa falar comigo. Eu falei: tantas vezes que vocês me colocaram, vão ser as mesmas vezes que eu vou sair. E aí entenderam que eu não queria ficar no tal do grupo lá do WhatsApp, que eu sabia que rolava de tudo. E aí sempre quando tinha um comunicado importante, aí vinham no privado para me falar. Aí vinham comigo para me falar, entenderam. E aí eu passei a ter um respeito, e quando as pessoas falam palavrão perto de mim: opa, calma aí, o Robson não, calma aí. Ele é cristão, calma aí. Irmão, se imponha. Não deixa o ambiente determinar quem você vai ser, não. Em nome de Jesus, se imponha. Você tem identidade de filho. Se imponha lá na tua empresa, se imponha na tua família. Deus vai usar você para mudar aquele ambiente. Pastor, lá na minha faculdade só eu sou cristão. Também já tive essa experiência. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, aqui eu fiz Federal Fluminense, no trote, né, eu quis participar para ter essa experiência, mas algumas brincadeiras eu neguei. Eu falei: não vou participar. Eu lembro que toda vez que eu negava uma brincadeira, tinha um rapaz me olhando. E aí, eu percebi que ele também, quando eu falava que não queria participar, ele não participava. E aí ele foi se aproximando de mim. Eu lembro que a gente começou a desenvolver uma amizade, porque nessa época eu morava em Jacarepaguá e voltava daqui todo dia para lá. Vinha para cá para fazer faculdade e voltava para lá. E ele voltava para lá porque eu morava lá também. E aí, depois de umas 2 ou 3 semanas de faculdade, ele falou: eu sou ateu. Ele soltou para mim. Aí ele falou: sou ateu. Eu falei: e eu sou cristão. Ele: é mesmo? Eu falei: é. E aí, a estratégia que Deus me deu, eu falei: eu vou ganhar esse camarada para Jesus. Deus, em nome de Jesus, me dá graça. A estratégia que Deus me deu foi não falar de Jesus para ele. Olha que coisa. E aí a gente foi numa amizade perto de 3 semestres ali, até a primeira vez que eu chamei ele para vir na igreja. Demorou um tempo até eu fazer o convite oficial. E aí eu lembro que quando eu falei: rapaz, vamos lá na igreja, a gente tem até uma foto apertando a mão assim, que foi um evento assim histórico, né? Ele detestava a igreja. E aí ele aceitou aí. E ele falou uma coisa para mim: Robson, se você me chama para ir na igreja no primeiro dia que você me conheceu, rapaz, estava arriscado eu partir para cima de você, que eu detestava cristão. Eu odiava cristão com todas as minhas forças. E o fato de você não ter falado de Jesus para mim de início, fez com que você fosse me ganhando aos poucos. Eu comecei a te observar, como é que você tratava a sua noiva. Na época a Marcela era minha noiva ainda, ó. Eu comecei a observar como é que você tratava a sua família e tudo mais. Aí você me convenceu. Conclusão: o ateu aceitou Jesus. Eu fui padrinho de casamento dele. Hoje ele tem uma família abençoada, está firme na igreja. E até hoje eu conto esse testemunho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque um dia eu decidi me posicionar e não viver aquilo que todo mundo estava vivendo. Meu irmão, tenha identidade. Se posicione. Deus vai usar você para mudar o ambiente. Não é o ambiente que vai mudar você, mas você que vai mudar o ambiente. Então, voltando aqui para o nosso texto, Deus chama, capacita e habilita Bezalel e a Oliabe e torna eles discipuladores. Entenda, Deus vai dar um dom e habilidade para eles. E vai capacitar esses artesãos para desempenharem o seu papel. Mas não só isso, Ele vai capacitar também para que eles possam comunicar e transmitir uma visão. Versículo 34 do texto que nós lemos diz: e concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Eu e minha esposa, a gente durante muito tempo lideramos jovens e adolescentes. E se tem uma coisa que Deus colocou no nosso coração, sempre quando a gente assumia um departamento,
é já chamar alguém. A gente pedia, Deus, mostra alguém para que possa substituir a gente, para que a gente possa chamar, estar perto da gente, para discipular. Esse sempre foi o desejo do nosso coração, porque entenda, o evangelho é discipulado. E a gente entende que se a gente não discipular alguém para estar no nosso lugar, a gente fica sempre preso ao mesmo lugar. A gente não está nem liberado para assumir novas posições e parece que as coisas ficam travadas, porque a gente torna as coisas dependentes de nós. Irmão, você foi feito para comunicar uma visão, para ensinar. Não guarda o conhecimento para você não retém o conhecimento para você não. Libera, discipula, ensina. Enquanto você está ensinando alguém, Deus está abençoando você. Enquanto você está habilitando alguém para ficar no seu lugar, Deus está liberando você para patamares mais elevados e para novas posições. O evangelho é um evangelho de discipulado. Eu acho lindo quando Paulo ele vai se debruçar sobre a vida de Timóteo. Ele vai ensinar Timóteo, ele vai chamar Timóteo para perto de si, ele vai discipular Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer para Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Paulo está chamando Timóteo, está dizendo, tem um dom em você, não despreza isso não. Às vezes, aquilo que um jovem, um adolescente precisa, é de que você, como pai, como mãe, como líder, como igreja, vire para ele e diga, você foi capacitado, você tem um dom, você tem uma habilidade, tem uma coisa dentro de você, Deus vai te usar, você vai ser grande. Sabe, às vezes a gente vira para um jovem, adolescente, a gente começa a proferir palavras de maldição. Olha aí, que menino burro, olha aí, não vai chegar a lugar nenhum, olha aí, não vai a lugar nenhum. Deus, meu irmão, em nome de Jesus, vira essa boca para lá, profetiza a bênção na vida de alguém, vira para ele e fala, você vai ser grande, você vai ser um pastor, você vai ser um ministro do evangelho, você vai ser grande nessa terra, você vai ser um engenheiro, você vai ser um médico, em nome de Jesus, profetiza uma bênção na vida de alguém. É isso que Paulo faz na vida de Timóteo. Eu estava assistindo um vídeo esses dias, do caso de Zadok, uma conferência do pastor Luciano Subirá, e aí o pregador perguntou assim, se Billy Graham, Martin Luther King, Martin Lutero, Charles Spurgeon, John Wesley, e tantos outros, entrassem na sua igreja aos 13 anos, será que eles seriam quem foram? Será que eles teriam a oportunidade de se desenvolver como se desenvolveram? E seriam todos esses grandes homens de Deus? Sabe, é uma reflexão que eu e você precisamos ter. Porque aquilo que estamos deixando como legado é a igreja do amanhã. Aquilo que eu e você somos como igreja, aquilo que eu e você discipulamos as próximas gerações para ser, será a igreja do amanhã. A gente está acompanhando aí, não sei se você teve a oportunidade de ver, um movimento de avivamento que está acontecendo numa universidade, que desde quarta-feira, uns jovens se reuniram para adorar, e já está durando mais de 100 horas, um negócio lá. Desde quarta-feira, eles estão adorando até agora. E é um avivamento que não está nem perto de acabar. Iniciativa de alguns jovens que se reuniram numa universidade para adorar. Irmão, em nome de Jesus, acredite na nossa geração, acredite nos jovens, acredite nos adolescentes, profetize sobre a vida deles, ensine, se debruce sobre a vida deles. Eles serão pastores, serão homens e mulheres de Deus que vão evangelizar esse mundo, serão missionários, serão gente que vão fazer diferença nessa sociedade. Em nome de Jesus, cristianismo é sobre discipulado. Em Atos, capítulo de número 8, versículo 26, já estou caminhando para o final. Filipe, ele vai ser direcionado a um eunuco. Eu acho lindo essa passagem, porque Deus é que vai direcionar Filipe para ele ir até o sul de Jerusalém. Ele vai encontrar esse eunuco lendo uma passagem de Isaías, um trecho de Isaías. Ele vai perguntar, você está entendendo o que você está lendo? Aí a resposta vem, como? Se não há quem me explique. E aí Filipe ele vai começar a explicar para aquele eunuco o plano da salvação. Logo depois eles vão passar por uma poça. E aí o eunuco vai dizer, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe vai dizer, você crê que Jesus é o teu Salvador? Você crê que Ele morreu e ressuscitou? Crê, então vamos lá, ser batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, é isso, essa é a nossa missão. O que você está fazendo no trabalho? Será que as pessoas sabem no teu trabalho que você é cristão? Será que no meio que você convive, na tua vizinhança, as pessoas ao menos sabem que você é um cristão? Pastor, hoje é um culto da vitória, né? O que isso tem a ver com vitória? Meu irmão, tudo. Enquanto você faz a obra de Deus, enquanto você exerce o seu propósito aqui nessa terra, enquanto você busca aquilo que Deus colocou nas suas mãos como propósito para você fazer, você pode ficar tranquilo.
do resto Ele vai cuidar. O céu te garante, o céu te banca, você pode ficar tranquilo. A palavra de Deus diz: mas buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você está cuidando aqui dos interesses do reino, meu irmão, o céu está cuidando dos seus interesses, está cuidando da tua família, da tua casa, dos teus projetos, das tuas finanças, da tua vida acadêmica, da tua vida sentimental. O céu está cuidando de você. E sabe, novamente falando sobre as nossas inabilidades, às vezes a gente fica colocando muita coisa e muito motivo para a gente não ser usado por Deus. E uma coisa que eu aprendi aqui: para que você seja usado por Deus, meu irmão, você basta estar disponível. Você não precisa de um mestrado, de um doutorado, de uma teologia. Fica tranquilo. O resto Deus garante. O processo Deus garante. As portas Deus abre. Eu lembro que quando eu tinha aproximadamente 16 para 17 anos, eu fazia parte do departamento de missões lá da minha antiga igreja. Eu era muito tímido, muito tímido. E aí eu lembro que um pastor virou para mim e falou assim: olha, Robson, depois eu quero conversar com você depois da reunião, porque você vai ser o meu vice-líder aqui de missões. Eu falei: rapaz, eu? O que ele viu em mim? Não sei falar, não sou inteligente, não sou nada na igreja. E aí eu fiquei pensando e depois fui falar com ele com muita timidez. Só que esse pastor, ele já estava enxergando algo em mim que eu não estava conseguindo enxergar. Ele estava olhando para mim e não estava vendo apenas um jovem. Ele estava olhando para mim e já estava vendo um futuro pastor. Jesus, quando estava olhando para os discípulos, Ele não estava olhando simples pescadores, Ele já estava enxergando apóstolos. Deus, quando olha para você, meu irmão, Ele não vê um simples homem, mulher, um jovem, um ancião, não. Ele vê alguém que vai marcar a história dessa sociedade, vai marcar essa geração. Porque para Deus você já é, meu irmão. Em nome de Jesus, para Deus você já é. Alguém de importância, alguém de relevância, alguém que vai marcar a sua família, alguém que vai ser influente nessa geração. Então, em nome de Jesus, creia nisso. Você só precisa estar disponível e confiar nele. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Deus vai garantir, meu irmão. Eu lembro que um dia eu estava precisando muito de uma experiência. Eu contei isso aqui na consagração que eu preguei pela primeira vez. Eu falei: Deus, eu preciso de uma resposta, fala comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo para ontem. E eu gosto de dar umas corridinhas. Eu falei: Deus, eu vou sair para correr, e eu quero que o Senhor fale comigo nessa corrida, porque o Senhor tem resposta para tudo, e a forma de o Senhor falar é criativa. Eu não sei como é que o Senhor vai falar, mas fala comigo. E aí eu lembro que eu sempre colocava o cronômetro, para medir o tempo da corrida. Estava fazendo 5 quilômetros, na época eu queria perder peso. Eu fazia 5 quilômetros em 33 minutos, nunca conseguia fazer menos que isso. Eu queria diminuir tempo, queria fazer menos. Aí nesse dia, eu comecei a correr, eu senti Deus falar comigo: não fica olhando para o relógio não, solta o cronômetro, mas não fica olhando para o relógio não, porque eu tinha mania de ficar olhando, durante a corrida, ia olhando ali, acompanhando, se eu estava no meio, quanto tempo estava e tal. E aí comecei a correr sem olhar o relógio, esqueci o relógio, e fui embora. E aí eu lembro que eu comecei a falar com Deus, e correndo de uma maneira muito tranquila, fui correndo. E aí eu lembro que quando estava chegando no final do percurso, porque eu marcava pela uma rua que eu dava a volta no quarteirão, o Espírito Santo falou: agora sim, você pausa e olha o relógio. Aí eu pausei, olhei o relógio. Eu queria baixar tempo, sem fazer em 33 minutos. Na minha concepção eu tinha feito em 37, 40. E quando eu olhei, 31 minutos. Eu falei: rapaz, eu fiz em menos tempo. Eu estava tão tranquilo aqui. Aí quando eu parei o relógio, que eu olhei, o Espírito Santo veio no meu coração: tá vendo? É por isso que eu não compartilho o tempo da promessa com você. Porque se eu falo exatamente o tempo em que as coisas vão se concretizar, você se esforça menos, você avança menos, você progride menos, você entra numa zona de conforto. Se eu não falo o tempo com você, você avança, você continua, você prossegue, você se esforça, você não dorme, você avança e a coisa acontece. Sabe, às vezes a gente fica preso ao tempo das coisas. Às vezes a gente fica conectado e pedindo a Deus uma resposta, uma direção. Deus, quando que isso vai acontecer? Quando que essa promessa vai se concretizar? Meu irmão, em nome de Jesus, continua trabalhando, fazendo a sua parte, sendo bênção na sua igreja, sendo bênção na sua família. Continue se colocando à disposição para ser usado por Deus com aquilo que Ele colocou na sua mão, com as habilidades que Ele te deu. No tempo certo, aquilo que Ele prometeu vai acontecer. No tempo certo, a promessa vai se concretizar. Pode não ser no meu tempo, pode não ser no seu tempo, mas quando você menos esperar, vai acontecer. Porque o nosso Deus é assim. Mas para que eu e você possamos viver o plano de Deus, a gente precisa manter a nossa fé viva. Sabe, às vezes a gente
fica considerando o momento que a gente está vivendo, a gente se entristece por algumas coisas. Lamentações 3:21 vai dizer: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Meu irmão, eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um aqui, desse o microfone para cada um, você teria um testemunho de milagre para contar, de alguma coisa que Deus realizou na tua vida, alguma coisa que Deus fez, de uma porta que se abriu, de uma cura que chegou. Eu mesmo tenho muitos testemunhos, muitos. Eu lembro que uma vez, e eu contei isso aqui também, eu fui diagnosticado com epilepsia, quando eu tinha por volta de 14, 15 anos de idade. E aí eu lembro que minha mãe pegou o exame, eu fui acometido, tive que fazer alguns exames, naqueles exames que você coloca um monte de coisa na cabeça, um monte de fio. Aí saiu o resultado, eu fui lá no médico, aí ele falou: olha mãe, seu filho tem epilepsia, ele vai ter que a partir de hoje começar um tratamento, ele vai ter que tomar muitos remédios, e desculpa lhe dizer, mas ele vai viver a sua vida toda tendo crises epiléticas, e ele vai ter que conviver com isso. Eu lembro que minha mãe olhou para o médico e falou assim: está repreendido em nome de Jesus, meu filho não vai ter isso, meu filho está curado, eu decreto a cura do meu filho agora em nome de Jesus. Para o médico, minha mãe foi taxada como louca. E aí eu lembro que ela falou para ele repetir o exame. Aí ele falou: senhora, que isso, está aqui o diagnóstico, repete o exame. Aí eu tive que fazer novamente aquela bateria de exames. E aí quando eu peguei o resultado, minha mãe foi lá, fomos ao médico de novo. Aí ele olhou assim, olhou o outro exame, olhou o exame novo. Aí ele falou: olha, a gente vai ter que repetir o exame, tá? Aí ela: ué, por quê? É porque aqui está dizendo que ele não tem nada, e aí está dizendo que ele tem epilepsia, mas ele tem epilepsia. Aí minha mãe falou: não, não tem não, ele está curado em nome de Jesus, repete que ele não vai ter. Aí ele: não, então vamos repetir, acho que ele queria que eu tivesse, né? Só para ele não dar o braço a torcer. Aí fomos, terceira bateria de exame. E aí ele pegou assim, olhou, ele falou: não é possível. Aí a minha mãe: o que, doutor? Ele não tem nada, ele é perfeito, a mente dele é perfeita. Como assim? Não, calma aí, deixa eu ver o primeiro exame. Minha mãe: doutor, não se preocupa com isso não, fecha isso aí, Jesus já curou meu filho, você está pensando o quê? Eu orei, eu clamei. Irmãos, eu nunca tive uma crise epilética na minha vida, porque esse é o nosso Deus. Deus faz, Deus cura, Deus transforma. Aquilo que o homem não entende, meu irmão, Deus faz. Deus apareceu para mim naquele dia e me curou, sabe? E até hoje eu estou aqui, estou vivo, estou com saúde, pela graça de Deus. Deus apareceu para Paulo no caminho de Damasco, Ele vai aparecer para Pedro na praia, vai aparecer para Zaqueu embaixo da figueira, vai aparecer para os discípulos andando sobre as águas, vai aparecer para os discípulos no caminho de Emaús. Meu irmão, quando Ele aparece para mim, para você, alguma coisa diferente acontece. Quando a gente tem um encontro com Ele, alguma coisa muda, a história muda, o diagnóstico muda, as circunstâncias mudam, os processos mudam, alguma coisa acontece quando Ele esbarra e quando encontra com a gente, porque Ele é poderoso e faz infinitamente mais daquilo que pedimos que pensamos. Coloque-se de pé nessa noite. Eu quero orar com você. A gente falou de Bezalel e Aholiabe, que foram dois artesãos que foram capacitados, dotados de habilidade, de dons, de talentos, para exercer um chamado. Eles exerceram o seu chamado. E não só isso, mas eles chamaram outras pessoas para discipular e ensinar aquilo que Deus tinha entregado para eles. Eles comunicaram uma visão. E diante disso eles foram abençoados e impulsionaram uma próxima geração a exercer também o seu chamado e aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Eu e você estamos aqui hoje diante dessa grande responsabilidade de comunicar, em primeiro lugar, de viver o nosso chamado, aquilo que Deus nos escolheu para fazer. Se Deus te escolheu para ser um grande advogado, faça isso com zelo. Faça isso com alegria, seja o melhor advogado da sua área. Se Deus te escolheu para ser um empresário, faça isso com zelo, com alegria. Seja o melhor empresário do seu ramo, da sua área. Se Deus te escolheu para ser uma mãe, se dedique a isso, com alegria, sabe, com esmero. Aqueles que você está criando hoje, que são seus filhos, podem ser excelentes advogados, doutores amanhã, pastores. Se Deus te escolheu para ser um ministro de louvor, faça isso com zelo, meu irmão. Faça isso com alegria. Mas em nome de Jesus, seja para o que for que Deus te escolheu, comunique a visão, ensine, discipule, deixe um legado. As próximas gerações precisam de mim e de você, para instruí-las no caminho em que elas devem andar. E é assim que o reino de Deus avança, é assim que o reino de Deus ele continua sendo perpetuado nessa terra, até que Ele venha buscar a sua igreja.
Você crê nessa palavra? E enquanto você cuida do teu propósito, enquanto você exerce o teu chamado, você pode ficar tranquilo. O processo ele garante. O caminho ele garante para você. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Não estou dizendo que você vai ter um caminho tranquilo. Porque a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. A Bíblia diz, é quase que uma promessa de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer que eu e você não estamos livres de passar por problemas, por algumas questões que vão nos entristecer às vezes. Mas sabe, nesses momentos de tristeza, de desânimo, tem uma paz que excede todo o entendimento humano, que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração, que nos ajuda. Nesses momentos você não está sozinho. Nesses momentos complicados, tem uma graça disponível para você, para te capacitar, para te habilitar. Você não está sozinho. Eu queria fazer 2 orações aqui. A primeira é para que Deus continue te usando e te habilitando, para que você continue exercendo o seu chamado. Para que lá onde você está, seja na sua família, na sua empresa, na sua faculdade, no seu negócio, você continue sendo bênção e você faça a diferença lá. Eu queria orar com você. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada. Nós vemos aqui o exemplo de Bezalel, de Aholiabe, que foram dotados de capacidade, de habilidade para desempenhar o seu chamado. O Senhor os usou, Senhor, com poder, com graça, com sabedoria. E deu a eles também uma habilidade de comunicar, de transmitir essa visão, de ensinar a outros também. Deus, eu oro por cada um que está aqui nesse templo, nessa igreja. E te peço, Deus, que em nome de Jesus, a graça que capacitou Bezalel e Aholiabe, capacite a cada um. Cada um que está aqui, Pai, seja advogado, seja professor, seja mãe, seja assim um ministro. Deus, em nome de Jesus, aonde cada um está plantado nessa terra, nessa sociedade, exerce influência. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor use, que o Senhor dê capacidade, que o Senhor dê habilidade. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os profissionais que aqui estão, que eles possam desempenhar o seu trabalho com excelência, Deus, com graça. Os empresários, Deus, os empreendedores, Deus, em nome de Jesus, abençoa o negócio. Deus, faz frutificar, faz prosperar. Deus, em nome de Jesus, quem é mãe, quem é pai, alguém que exerce uma influência dentro da sua família, Deus, em nome de Jesus, capacita, habilita, abençoa. E Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor nos use também para discipular, que sejamos instrumentos, Senhor, nas tuas mãos, para ensinar a uma próxima geração, para comunicar uma visão às próximas gerações. Deus, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Deus, em nome de Jesus, que as próximas gerações que se levantem venham ser maiores que nós, que sejamos plataforma, Senhor, para as próximas gerações. Deus, que em nome de Jesus, que as próximas gerações possam ir mais alto, possam avançar ainda mais, sejam ainda mais usados e usadas por Ti. Deus, em nome de Jesus, que se levante uma geração após a nossa geração, capacitada, habilitada, dotada de conhecimento, de habilidade, de sabedoria, que continue fazendo o Teu nome exaltado e glorificado nessa terra. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças. Deus, em nome de Jesus, que cresçam na graça, na sabedoria da Tua palavra, e que avancem e que sejam grandes nessa terra. Que o Senhor nos use para discipular, que possamos exercer o nosso chamado, e que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. A segunda oração que eu quero fazer é por você que talvez tenha entrado por essas portas e nunca tomou uma decisão de reconhecer Jesus como seu Salvador. Você que talvez já frequentou a igreja, já veio 1, 2, 3, 4 vezes, mas nunca teve a oportunidade de vir aqui na frente e levantar sua mão dizendo: eu reconheço que Jesus é o meu Salvador. Não fez aquilo que aquele eunuco fez, sabe? Levantou a mão e reconheceu: Jesus é meu Salvador. Ou talvez você que já pertenceu a alguma igreja evangélica, você que já frequentou, de repente já tocou algum instrumento, já foi obreiro. Glória a Deus, já tem alguém vindo. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você que já frequentou alguma igreja evangélica, por algum motivo se afastou, se entristeceu com alguém, alguém falou alguma coisa para você que te deixou triste, aí você se distanciou, abandonou o caminho da fé. Eu queria abrir essa oportunidade para você renovar a sua aliança com Deus hoje. A gente sempre fala aqui que a gente não sabe se você vai ter outra oportunidade, porque de fato é uma realidade. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não fala isso como pressão psicológica, não, para
tentar barganhar com você, não. É porque a oportunidade Deus está te dando hoje. Se você nunca reconheceu Jesus como seu Salvador, e hoje deseja, ou se você quer renovar a sua aliança com Deus, levante a sua mão. Assim como esse jovem que está aqui, esse corajoso, a gente quer orar por você. Vai ter uma igreja aqui para te acompanhar, vai ter uma igreja para te ajudar, para caminhar com você, para orar com você. Você não vai ficar sozinho, não. E eu tenho certeza, meu irmão, que a partir de hoje, você tomando essa decisão, você tem a garantia de que Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. E viver com Jesus é garantia de viver uma vida abençoada, com lutas às vezes sim, mas uma vida de vitória, uma vida de transformação. Nós vamos orar, a hora está avançada. Eu queria que você estendesse as mãos para cá, para a vida desse campeão, desse jovem que está aqui, hoje retornando dos caminhos do Senhor, já está com uma Bíblia na mão aqui, glória a Deus. Vamos orar por ele. Deus, nós te damos graça, Senhor, pela vida desse jovem, que hoje está renovando a sua aliança contigo ou aceitando a Ti pela primeira vez. Muito obrigado pela atitude dele, Senhor. Muito obrigado pela postura dele. Muito obrigado porque a Tua palavra encontrou lugar no coração e na mente dele. Deus, que a partir de hoje os planos do inimigo sejam falidos na vida dele, e que a partir de hoje ele viva, Senhor, os Teus planos, a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Deus, que prevaleça a Tua vontade, os Teus sonhos, os Teus projetos na vida dele. Nós queremos profetizar que ele vai ser grande nessa terra, ele vai ser poderoso nessa terra, que aonde quer que ele passar, Senhor, o Teu nome vai ser glorificado e exaltado. Nós declaramos que a partir de hoje ele é nova criatura, filho de Deus. Que os Teus planos prevaleçam, que a Tua vontade prevaleça, que o Senhor dê força, que o Senhor o ajude, que jamais, Senhor, ele se afaste dos Teus caminhos, e que o Teu nome seja em tudo glorificado na vida dele. Nós oramos e Te exaltamos em nome de Jesus, amém. Meu amigo, dá uma olhadinha para a igreja aqui, ó. Dá uma olhadinha para a igreja. Glória a Deus, faz festa aí, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Leva ele ali para anotar o nome dele rapidinho, aqui nessa salinha do lado. A gente vai pegar só o seu nome e dar uma lembrancinha do nosso pastor para você, amém? Você foi abençoado nessa noite, meu irmão? Glória a Deus, que você vá em paz, que você tenha um resto de semana abençoada, que Deus te dê estratégia para você resolver aquilo que precisa ser resolvido, que Deus te dê graça, habilidade, conhecimento, que o nome do Senhor seja glorificado lá no teu trabalho, na tua empresa, aonde você está, e que você continue caminhando nessa semana, estando na casa do Senhor. A gente tem aqui quarta-feira que é Santa Ceia, quinta culto sobrenatural, domingo de manhã escola bíblica dominical, à noite culto de celebração. Esteja na casa do Senhor. A gente sempre diz, você não perde nada estando na casa do Senhor, pelo contrário, você só ganha. Tem sempre uma palavra aqui, um louvor, que vai trazer resposta e transformação para a sua vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com toda a igreja de Jesus, e todos digam amém. Vai em paz, abençoado, meu irmão, em nome de Jesus.